Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Gerac, jornalista, e essa é mais uma conversa interessante que vamos ter hoje com um grupo de pesquisadoras do programa USP Sustem. O nosso tema hoje vai agregar fauna, flora, biodiversidade e tudo isso dentro do contexto do litoral norte de São Paulo, região que, infelizmente, no último carnaval passou por uma tragédia, né? Dezenas de pessoas perderam a vida e muitas outras, milhares, provavelmente, sofreram com prejuízos materiais. A primeira pergunta que vem à mente, né, quando a gente se debruça sobre um problema dessa magnitude é: será que é sempre assim? Será que precisa ser sempre assim? Será que não tem caminhos, não tem formas a gente mitigar o problema? Enfim, de alguma forma, a ciência não pode ajudar a sociedade a evitar problemas gigantescos como esse? Então, vamos conversar a nossa conversa, vamos chamar aí as pesquisadoras para o papo, que vai ser bastante legal, vai ser bastante interessante. A Nina Liz, por exemplo, que é bióloga e atua na área de análise e avaliação de políticas públicas e ambientais, sociobiodiversidade e bioeconomia, vem há algum tempo estudando as cadeias de produção do palmito Jussara na Mata Atlântica brasileira. Então, ela vai poder falar um pouco mais sobre esse projeto dela, né, sobre a abordagem dela, e até que ponto isso pode ser interessante do ponto de vista da bioeconomia dessa região e para essas comunidades também. Oi, Nina, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Então, enquanto essa catástrofe acontecia, eu estava escrevendo um artigo sobre a palmeira Jussara. E aí o nome do artigo é Direitos Humanos, Lições Aprendidas com a Palmeira Jussara. Então, essa região é a região de maior biodiversidade, considerada a região de maior biodiversidade do mundo, né? E faz parte do corredor da Mata Atlântica, e é uma região que ainda tem muitos remanescentes florestais, né? Então, é uma região que ainda tem uma mata presente, forte, e a população tradicional que habita nessas matas em tempos imemoriais, elas aprenderam a conviver com a floresta de uma forma que a floresta é o sustento delas, e elas aprenderam a manter a floresta em pé. Com a especulação imobiliária e todos os grandes empreendimentos que vem acontecendo nessa região, que vem trazendo grandes impactos bem significativos e afetando também a qualidade de vida dessas populações. Esse projeto que eu realizo no programa USP Sustem é um projeto que mapeia as cadeias de valor de sociobiodiversidade, e essa região é uma região considerada com maior potencial extrativista. Então, o caso da palmeira Jussara é um caso muito emblemático da Mata Atlântica, porque a palmeira Jussara ela é um bom indicador de conservação ambiental. A palmeira Jussara só se desenvolve se tiver floresta ao redor, e assim, floresta rica. Ela é uma espécie indicadora de ambientes preservados. E há muito tempo, a palmeira Jussara, ela é muito conhecida pelo bom palmito, né, que é como a gente chama o palmito da Jussara, o Euterpe edulis. E essa prática passou a ser legal, porque como ela é uma palmeira que é solitária, um chip só, né, quando você corta ela, o indivíduo adulto, ela morre e não rebrota. E por causa disso que foi virando um problema ali na região. Mas o interessante é que a ciência trouxe soluções. E essa solução veio do intercâmbio cultural entre a Mata Atlântica e a Amazônia. Porque na Amazônia tinha o palmito da pupunha, que é uma palmeira que não é o chip solitário, ela é ramificada. Então, isso propiciou que você possa cortar o palmito da pupunha e não matar a espécie. Então, essa espécie vem sendo introduzida na Mata Atlântica e tem sido um sucesso. O palmito do Euterpe edulis da Jussara, ele só pode ser usado em casos de reflorestamento ou quando ela cai. E aí a ciência trouxe mais uma inovação,
que é o uso da semente, do fruto da jussara para fazer a polpa. E foi um diálogo entre a academia e os próprios os universitários que foram à Amazônia e voltaram para a Mata Atlântica, que trouxeram essa prática de fazer o açaí com o coquinho da jussara. E isso tem fortalecido a sociobiodiversidade local e a economia local, e agora quem produz essa polpa da jussara já está vendendo para o PNAE, que é uma política pública da merenda escolar. Então, virou uma cadeia, tanto pública e privada, que eles também vendem para alguns comércios, restaurantes locais, e também para a própria prefeitura, para a própria merenda escolar. E as sementes, o que também é muito interessante, é que o Instituto Florestal compra as sementes para fazer reflorestamento de jussara. Então, assim, um aproveitamento total, envolvendo as comunidades locais, o que assim, tem sido muito interessante observar, né? Então, assim, quando eu pensei, vendo toda a catástrofe que aconteceu e os povos tradicionais ficando sem casas e as mortes, tudo isso, e como era carnaval, o turismo é algo assim que traz muito recurso para a região. E então, logo depois, a Secretaria de Agricultura de São Paulo propôs um edital para fortalecimento da produção local. Então, eu penso assim que é interessante apostar na sociobiodiversidade local. A jussara não é a única, também tem exemplo do cambuci e outras espécies que também têm sido usadas para fortalecer a vida, né? Então, por causa disso que eu falo direitos humanos, lições aprendidas com a palmeira jussara. O Caiçara, que participou do artigo junto comigo, ele fala que a jussara é uma planta sagrada. Ela representa abundância, fartura, vida. É um estilo de vida assim para a gente. A casa desses caiçaras também são feitas com a palmeira jussara, com o tronco da palmeira jussara há muitos anos atrás, né, que já estavam prontos. Então, assim, mostrando como é possível viver em harmonia com a floresta e tirar o alimento e a moradia e assim, fazer novos caminhos. Por exemplo, as áreas que vão precisar ser reflorestadas, a jussara pode ser usada para o reflorestamento dessas áreas e esse fortalecimento dessa cadeia de jussara que ainda pode aumentar muito essa cadeia, né? Ou seja, Nina, o que você iniciativa. Ou seja, desculpa interrompê-la, mas o que você está dizendo é que, assim, obviamente que no caso do litoral norte e, obviamente, outras regiões também da Mata Atlântica brasileira, né, a bioeconomia tem que ser um pilar ali de sustentação, né, para que a gente tenha tanto retorno socioambiental, né, até sociocultural, como você está dizendo, e também retorno econômico, obviamente, para as comunidades que vivem nessas regiões, que vivem nesse bioma, né? Certo. E também o que é importante é a manutenção dos estilos de vida dos povos tradicionais, né? Então assim, é você conseguir valorizar a cultura local, e dessa forma trazer a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está muito mais dentro da cultura local do que buscando fora, né? Os exemplos estão bem dentro, né? Você conhecer os povos e as comunidades tradicionais, eles já sabem muitas práticas, né, de como ser sustentáveis e certamente você fortalece os elos e fortalece toda uma cultura local que é harmônica com o meio ambiente. Ah, legal. Interessante, Nina. Muito obrigado aí pela sua participação até aqui, né? Obviamente, por essa contribuição interessante. Realmente, essa questão da bioeconomia é uma coisa muito legal, muito, muito importante mesmo. A gente tem que discutir bastante isso. Mas eu vou trazer também para a nossa conversa a Roberta Paulino, ela que é doutora em Ecologia Aplicada e pesquisadora do Laboratório de Ecologia e Conservação na USP Ribeirão, e também do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre da Exalc USP, que fica lá em Piracicaba.
Roberto, dentro do seu também, do seu projeto, dentro dessa sua abordagem mais ecológica, vamos dizer assim, né? Essa questão do litoral norte, como que pode ser, como que ela pode ser relacionada, né? Como que a gente pode relacionar essa sua abordagem, esse seu projeto com a questão do litoral norte? É claro que a gente tem ali um monte de problema, né? Tem um monte de questão, tem a questão do planejamento urbano, tem a questão, enfim, como a Nina já disse, né? Da própria questão da bioeconomia, que precisa, de repente, frutificar mais, né? Então, qual que é o seu ponto de vista, qual que é o seu foco, o que você pode contribuir com a gente, por favor? Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Gostaria muito de agradecer o convite de participar aqui do podcast. Um grande prazer. E agradeço a todos e todas que estão nos ouvindo, né? Esse bate-papo aqui é muito importante. A gente espera que gere frutos, né? A partir dessa nossa reflexão, né? Que, a verdade, é que estamos fazendo aqui uma grande reflexão para que possamos modificar a maneira como a gente tem feito as coisas, justamente para evitar tragédias, né, catástrofes tão graves como nós presenciamos aí no último carnaval. Edu, o que eu tenho, né, trabalhado bastante é com o processo que a gente conhece como licenciamento ambiental. A Nina colocou muito bem agora a importância de nós conseguirmos ter uma economia junto com a floresta em pé, né? Então, trazer recursos com a manutenção das áreas nativas. Por quê? Porque elas trazem esse equilíbrio para o ambiente e conseguem manter toda uma questão de regulação do clima, do solo, evitando justamente problemas como os que a gente viu nesses últimos dias. E, então, o que é o processo de licenciamento ambiental, né? Para quem está nos ouvindo e talvez não tenha ouvido falar sobre isso. É um instrumento que nós temos de política pública no Brasil, da legislação, que permite com que os empreendimentos que serão feitos, né, então uma nova indústria, um novo condomínio que vai ser construído, um conjunto de casas, né, uma nova plantação, que tudo aquilo que é feito para a economia e que vai construir algo em algum local, ele passe por toda uma avaliação do seu meio, para que a forma como isso será feito, né, então todo o processo de planejamento, implantação e operação seja feito de forma a manter esse equilíbrio ambiental e evitar impactos sociais, culturais e ambientais. Então, a ideia do licenciamento ambiental é justamente manter a biodiversidade e proteger, né, tudo que a gente tem, né, em relação ao meio ambiente e também proteger as pessoas para que esse empreendimento ocorra de forma com que se mantenha o bem-estar da população. Nesse processo todo, existem licenças. Então, o órgão público ele só permite que a indústria seja construída, que as plantações sejam feitas, que as casas sejam construídas a partir desses estudos e de que sejam feitos de uma forma colocada com medidas que evitem impactos, que a gente chama de medidas mitigadoras, que previnem e reduzem esses impactos, ou compensatórias, que compensem, porque é importante a gente entender que tudo que a gente faz no ambiente gera algum tipo de impacto, isso é muito importante, mas esse impacto pode ser tanto negativo quanto até positivo, né? Então a ideia é você aumentar os impactos positivos e diminuir os impactos negativos. E por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso tem a ver com essa tragédia que a gente viu? O que acontece é que no processo legal, né, dentro da legislação, quando se constroem novas residências, então prédios e casas, é fundamental e é necessário no país que se passe por esse processo de licenciamento. Então, tudo que vai ser feito é aprovado e fiscalizado para que seja feito de uma maneira correta. O problema é que esse processo, ele envolve custos. E muitas vezes a população que não tem condições financeiras, ela acaba indo para áreas públicas, que são do Estado, elas se estabelecem ali, sem nenhum tipo de controle ambiental, social. Então, a construção dessas residências que acabam indo para os morros, por exemplo, ela é feita de forma não planejada, e não existe esse processo de acompanhamento que é fundamental para evitar acidentes, que é o processo de licenciamento ambiental. No meu projeto de pós-doutorado dentro do Sustentabilidade,
Eu tenho justamente estudado processos, né, de relatórios, por exemplo, de fauna, né, que identificam as espécies que existem no local, para parcelamento do solo, que é uma tipologia de empreendimento que a gente fala. Então, justamente esses novos condomínios, esses novos locais de habitação. E o que acontece é que esses locais de habitação que são feitos sem o controle do Estado, porque as pessoas elas se estabelecem num lugar, porque elas não pagam por aquele espaço onde elas vão viver, elas acabam construindo da maneira como elas conseguem. E muitas vezes o material construído, o tipo de construção, ele não tem nenhuma fiscalização, então ele é feito da forma como é possível, sem nenhum controle. E as residências, elas ficam muito suscetíveis, né, a acidentes, porque elas não são feitas de acordo com o solo e com a estrutura que deveria ser feita naquele local. E mais do que isso, não tem um estudo das características do ambiente para entender quais são as formas que deve ser planejado esse empreendimento para manter o equilíbrio, né, do local. Então, para os nossos ouvintes, né, entender esse processo, quando é feito um novo condomínio de casas, né, ou de prédios, é importante e também é um requisito, né, um pré-requisito que se mantenham áreas verdes. E essas áreas verdes, né, de vegetação nativa, elas são os locais onde elas vão existir, muitas vezes manter o que já existe, justamente para proteger a estabilidade ambiental do lugar. Então, proteção das beiras de rio, dos topos de morro, e conectando essas áreas também para que a gente mantenha, né, a viabilidade ali da região e uma condição para os animais continuarem sobrevivendo naquele local. E né, então eu estou dizendo tudo isso porque o que acontece, quando a gente faz um estudo de impactos ambientais, tem-se o estudo do clima da região, do solo da região, do relevo, dos animais que vivem ali, das plantas que tem naquele lugar. E tudo isso junto é feito um diagnóstico que a gente chama, então, uma análise da situação atual para entender o que existe, o que pode acontecer no futuro e como o empreendimento precisa ser, quais são as características desse empreendimento para evitar impactos sobre aquele lugar. Então, como evitar que as casas elas acabem sendo destruídas num deslizamento, como evitar que aquele empreendimento ele sofra, né, com essa destruição que a gente presenciou aí no Carnaval. Uma das formas é justamente conhecer o ambiente onde aquilo vai ser implantado e saber primeiro se pode implantar esse tipo de empreendimento naquele local, ou se aquele local ele é de risco, se ele deve ser mantido com vegetação, e esse tipo de uso do solo que a gente fala com habitações, ele deve ser feito numa outra região da cidade. Então é muito importante que as prefeituras, né, acompanhem esse crescimento da população e deem esse suporte, né, para as pessoas, para planejar onde elas podem viver, que não se coloquem em risco. E também a maneira dessa construção, mantendo as estruturas, né, que protegem o solo, né, e que evitam esse tipo de desabamento, deslizamento, como, por exemplo, a vegetação nativa. Ou seja, Roberta, é interessante, então, a gente ter um bom planejamento, né, com os vários atores ali e tal, jogando junto, né, para organizar o campo de jogo, vamos dizer assim, né. Bom, gente, então, assim, para a gente ficar todo mundo na mesma página, né, a gente já falou aqui da questão da bioeconomia, da questão das comunidades tradicionais, das cadeias de produção, onde a floresta precisa estar em pé para elas darem certo, né, para elas efetivamente darem retorno. E agora a Roberta deu uma aula aqui para a gente sobre também planejamento urbano, essa coisa do licenciamento. Lembrando que no litoral norte também a gente tem o problema dos portos, né, lá o grande porto de São Sebastião, né, que também vira e mexe, tem debate sobre isso na imprensa, em questão sobre novos licenciamentos, né, relacionado com ampliações do porto, enfim, tudo isso é muito importante a gente ter em mente essas coisas. Agora, no litoral norte, como também tem muito turismo, como também tem muito transporte, né, por causa até do porto, enfim, é uma ligação importante ali, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente também tem as rodovias, as estradas, e isso também gera um impacto, então é importante a gente ter
ciência, né, de quais impactos as rodovias causam, não causam, como a gente pode mitigar tudo isso. Então, eu vou trazer para a nossa conversa agora a Lígia Campanhão, que é bióloga, doutora em Ciências da Engenharia Ambiental e pesquisadora também no Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Exalc-USP. Ela se debruça sobre esse tema e vai conversar conosco agora. Tudo bem, Lígia? Tudo bom, e vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, se você puder falar um pouco para a gente, né, sobre essa relação aí das estradas, das rodovias, né, do litoral norte, o impacto que isso pode gerar ou não, enfim, para a questão do ambiente, para esse pano de fundo, para esse contexto, né, que a gente está falando aí sobre as últimas tragédias, enfim, mas sobre o litoral norte em geral, por favor. Bom, sim, então, a nossa legislação, ela obriga que empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental, ou seja, aqueles que executam um estudo de impacto ambiental, como a Roberta já mencionou, ali parte do seu licenciamento, paguem, então, uma compensação na ocasião da emissão das suas licenças ambientais, e esse recurso da compensação, ele depois é aplicado na implantação ou na manutenção de uma unidade de conservação, que é que eu vou chamar de UC, tá, em alguns momentos, que são um tipo de área protegida que existe no Brasil. E essas áreas protegidas, elas são instituídas por uma lei também, que nós chamamos de Lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E essas áreas, elas têm uma grande importância para o atingimento dos objetivos da nossa política nacional do meio ambiente, porque elas podem exercer diversas funções, a depender da sua categoria e das características naturais e culturais do local, né, que elas estão implementadas. Então, só para citar algumas aqui para vocês, primeiramente, elas contribuem para a conservação da biodiversidade, para a proteção de espécies ameaçadas de extinção, elas protegem paisagens de notável beleza cênica, propiciam o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, elas protegem características geológicas e geomorfológicas em áreas suscetíveis a desastres naturais, e elas também protegem os recursos hídricos e os recursos naturais que são essenciais para a subsistência de populações tradicionais, por exemplo. Então, essas são algumas das funções que essas áreas protegidas podem exercer. Nesse sentido, então, essa compensação ambiental que eu mencionei, que está atrelada ao licenciamento, ela é uma importante fonte de recursos para a consolidação dessas áreas protegidas no Brasil. E no litoral norte, para a gente ter uma ideia de como que isso está sendo aplicado, desde 1989, 10 empreendimentos de significativo impacto ambiental obtiveram a sua licença de instalação, ou seja, eles fizeram o pagamento da compensação ambiental. Destes 10, 6 são rodovias. Então, o que destaca aí é a relevância desse tipo de empreendimento na região do litoral norte. E, além disso, há diversos empreendimentos de petróleo e gás que estão sendo licenciados na região e que também vão ter que fazer o pagamento dessa compensação. E o total dessa compensação, desses 10 empreendimentos, ela é de cerca de 24 milhões de reais, sendo que 21 milhões já foram destinados. E na região do litoral norte foram beneficiados as áreas protegidas dos parques estaduais Serra do Mar, da Ilha Anchieta e de Ilhabela. E, apesar disso, a gente encontra destinações dessa compensação de empreendimentos no litoral norte que foram aplicadas em UCs fora do litoral norte, ou seja, em outras regiões, como na Baixada Santista, no litoral sul e na região das bacias do Rio Sorocaba e do Médio Tietê. Na verdade, se a gente considerar o número de UCs, né, dessas áreas protegidas que foram beneficiadas por compensações desses 10 empreendimentos no litoral norte que eu trouxe aqui, a maioria se localiza fora do litoral norte, né? Então, esse recurso da compensação ambiental, que é previsto pela lei brasileira, ele é importantíssimo para a consolidação das novas unidades de conservação e das já existentes, que enfrentam diversas ameaças e que sofrem muitas vezes com a insuficiência de recursos para sua gestão no Brasil. Entendi. Ou seja, bem interessante. Ou seja, na verdade é isso, né? Às vezes
se fala que não tem dinheiro, mas às vezes tem algumas fontes de dinheiro ali que dá para, se a gente, obviamente, dentro daquele contexto maior que a gente estava falando, né, se houver um bom planejamento, a participação da comunidade, né, que é sempre importante e tal, nas audiências públicas, enfim, aí a gente consegue direcionar isso de uma forma mais proveitosa, né, para todo mundo. Ah, interessante. Agora, bom, se a gente está falando de planejamento, gente, tem também a questão dos planos diretores, né, e são municipais na maior parte do tempo, mas obviamente a gente tem também, em termos estaduais, não chama plano diretor, mas a gente tem um zoneamento econômico, ecológico, enfim, são várias caixinhas aí onde esse debate sobre leis, sobre legislações, sobre uso e ocupação do solo podem ser feitas. Então, para isso, eu vou trazer também aqui para a nossa roda de conversa agora a Adriana Sandri, que ela é arquiteta, também pesquisadora do USP Sustem, e ela vai poder falar com a gente um pouquinho, dar uma pincelada sobre, né, Adriana, a importância desses planos diretores, enfim, como que isso funciona dentro ali do contexto do Litoral Norte, onde inclusive são vários municípios, né? A gente tem ali Ilhabela, tem São Sebastião, tem Caraguá, tem Ubatuba, tem Bertioga um pouco mais para baixo, enfim. Tudo bem com você? Obrigado pela presença. Obrigada, Eduardo. Obrigada aí demais pesquisadoras, né? Acho bastante importante que a gente construa esse diálogo sobre esse local nas diversas facetas das quais a gente estuda, né? A minha fala, ela vai muito em paralelo com a fala da Roberta, né, no momento em que a gente começa a discutir o planejamento das cidades, né, como que se dá a ocupação. Então, essa ocupação que a gente diz muitas vezes desordenada e descompassada do território, na realidade, né, quando a gente discute como se dá esse processo de ocupação e urbanização das diferentes áreas aí do litoral brasileiro, na década de 80, né, com a nossa Constituição, a gente estabelece o Estatuto da Cidade, né, que ele vai regrar sobre como que deve ser ocupado o território. Ou seja, né, ele diz que todas as cidades com mais que 20 mil habitantes, elas têm que ter um plano diretor, né? E o que que é esse plano diretor? O que que ele vai dizer aí para a sociedade sobre a cidade, né? Ele quer dizer que como que a cidade vai ser regrada, né? Ele vai ordenar o que a gente chama de uso e ocupação do solo, ou seja, por exemplo, onde que vai ter um comércio, onde que vai ter habitação, onde que vai ter habitação social, onde que eu posso ocupar. Então, se a gente fosse rebater isso, né, para as áreas litorâneas, né, principalmente focado em São Sebastião, o plano diretor ordenaria aquele território, ou seja, pode ocupar a próxima mangue? Não. Pode ocupar a próxima região de praia, região costeira? Então, ele vai ordenar e dizer onde que eu posso ocupar e quanto, ou seja, eu posso construir um edifício, eu posso construir uma casa, qual o tamanho dessa casa, qual é o tamanho aí da distanciamento entre a calçada e a porta da casa, então todos esses regramentos o plano diretor consta. Em São Sebastião, né, obviamente tem mais de 20 mil habitantes, lá também tem um plano diretor, e o histórico dele é bastante conturbado, Eduardo, porque esse plano diretor, ele começa a ser escrito, né, pelo Ivan Maglio, que é um engenheiro sensacional, pesquisador do IEA, USP, e isso em 2011, né? Ele apresenta esse plano diretor, que só é votado 9 anos depois, né, em 2020, encaminhado pela Câmara de Vereadores, né, porque como se trata de um estatuto, né, de algo que seja municipal, são os vereadores que votam, né? Nessas discussões, né, óbvio que o plano diretor, ele teria que ser um plano diretor participativo, como o exemplo sensacional que a gente teve no caso da cidade de São Paulo em 2014. Não foi, né, tanto que ele até foi colocado para o Ministério Público, enfim, uma vez que muito do que o Ivan Maglio escreveu foi modificado. Um dos pontos que eu quero tratar aqui, 2 pontos principalmente que foram modificados, aí para não estender minha fala, um deles, que é muito relevante, foi um mapa que havia localizado as áreas de risco em São Sebastião, de onde poderiam ser construídas casas, como a Roberta bem falou, e onde não poderiam ser áreas onde que a gente coloca risco, que pode ser solapamento de solo, cuja declividade ou entra, né, em questões de APP, ou ainda assim é muito difícil que você consiga construir uma casa que se mantenha naquele espaço. Esse mapa foi
modificado, retirado do plano diretor. Então, esse é um ponto muito grave e relevante. Outro ponto importante também que o Ivan Maglio traz uma crítica, aí quando ele fala da mudança, né, da redação que ele fez, foi aí a mudança da taxa de ocupação do solo, que eu acho que essa é uma que eu quero me ater, que é bastante relevante, que o que aconteceu? Um plano diretor, ele diz o quanto que do seu lote você pode ocupar, né, que é o que chama de taxa de ocupação. Então, se você for lá onde você mora e olhar a taxa de ocupação de onde você mora, você pode ocupar 100% do seu lote, 50%, a depender de onde você está no território. O que eles fizeram, né, nessas modificações, eleições, enfim, eles aumentaram para 100% da taxa de ocupação em áreas urbanas, o que é muito ruim, porque o que quer dizer, por exemplo, se eu tenho um terreno aí em Maresias de 500 metros quadrados, se eu digo que eu posso construir 100% da taxa de ocupação, ele pode ser multiplicado, né, pela regra, em até 1,8, ou seja, eu posso construir até 900 metros de área. Na época, né, houve uma discussão na Câmara dizendo que isso aumentaria o número de pessoas, mas no fundo, isso não vai aumentar o número de moradores e trabalhar com a questão do déficit populacional lá. Pelo contrário, isso vai aumentar o tamanho da casa, né? Não quer dizer que aumentar o tamanho da casa vai aumentar o número de pessoas que moram lá. É a questão da área versus adensamento, né? Que às vezes as pessoas não têm muita noção, né? Às vezes adensar e aumentar a área não é a mesma coisa, quer dizer, nunca é quase a mesma coisa. Nunca é. Então, por exemplo, você tem exemplos de bairros como São Paulo e Moema, que são super adensados construtivamente, mas a densidade populacional lá é baixíssima, né? É a mesma coisa. Então, considerando que você tem um déficit populacional lá em São Sebastião de quase 25 mil pessoas esperando moradia, né? Aumentar o coeficiente de aproveitamento não vai relativamente aumentar também onde que essas pessoas vão morar. E aí, pensando nisso, né, nesses estudos que o Ivan fez, era necessário construir de 8 mil a 10 mil casas para suprir essa demanda em São Sebastião. Coisa que a Roberta falou muito bem, obviamente não foi construída. Essas pessoas que não têm aí uma política habitacional coerente, a gente tem que ter esse olhar muito sensível de que a pessoa não tem onde morar, né? Ela está lá com a família dela, ela vai encontrar terrenos e, usualmente, infelizmente, os terrenos que são ocupados são de área de risco, porque são os que estão livres para ocupação. Livre, quando eu digo, né, não ocupados por áreas urbanas, sem infraestrutura, e usualmente, né, áreas cobertas com mata, com vegetação. E, enfim, aí atualmente, né, para concluir, há uma discussão muito forte, assim, de aumentar esse gabarito em São Sebastião, com uma proposta de que se você aumentar e verticalizar São Sebastião, vai resolver, o que não é o caso, né? Se você pegar a área de São Sebastião e investir em infraestrutura, como algumas áreas da Boracé que estão em planície, o Juqueriquerê também, se você levar a infraestrutura lá de transporte, de saneamento básico, você poderia adensar e suprir esse déficit populacional com habitação de interesse social, ou seja, demarcando no território que a gente chama de ZEIs, que são zonas especiais de interesse social, que foram demarcadas no plano diretor, mas que não surtiram efeito na construção efetiva dessas casas, enfim. Então, é isso, né, sempre... para concluir, esse palco, né, de discussão de moradia social, do entendimento de que essas pessoas, como a Lígia bem colocou, elas são, né, elas teriam que ser alvo, né, de um processo de compensação ambiental, entender essa casa regularizada, mas elas são à margem da lei, né, o plano diretor não se aplica a elas, infelizmente. Então, é triste a gente ver que isso vai se repetindo ano após ano, né, não só no litoral norte, como aconteceu em outras regiões do Brasil litorâneas. Não, sem dúvida, Adriana, isso é muito importante, porque realmente essa coisa da habitação social, né, da onde vai ser feito, onde não vai, é sempre um debate muito grande. Aqui mesmo em São Paulo, você disse, né, do plano diretor aqui em São Paulo, na época eu era repórter lá, não estou aqui para falar de mim, mas enfim, né, eu era repórter da Folha de São Paulo, eu cobri acho que quase todas as audiências públicas lá na Câmara, e essa era um debate e realmente era uma coisa meio surda até, né, porque as pessoas não entendem, né, não quer a habitação social na porta da casa, que é uma coisa sem sentido, mas enfim, é isso que aconteceu, muito, muito bem pontuado aí, e realmente se a gente trouxer todo esse debate para o litoral norte, a coisa fica mais rica ainda.
Bom, gente, Isso mas eu se vou... rebate, né? Ai, desculpa. Claro, não, pode falar. Isso se rebate também muito no que aconteceu no litoral norte, né? Porque Sim. lá também houve manifestações pedindo que às vezes não fossem demarcadas do lado do seu território. Então, Exato. essa questão muito séria da nossa elite se rebate em todos os âmbitos, né? Enfim. Sem dúvida. Perfeito. Bom, eu vou trazer a Larissa também para a conversa, ela está quietinha até agora. A Larissa Gonçalves é bióloga, doutora em ecologia e pesquisadora do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, também lá da Exalc USP, lá de Piracicaba. E aí, no caso, Larissa, do litoral norte, né, já que a gente está falando, já falamos bastante aqui sobre impactos em geral e tal, tem a questão do tráfego de veículos, né, que afinal de contas é um tráfego pesado, né, não só de carro, como de caminhão, de ônibus, enfim, e isso também tem um impacto para os animais da Mata Atlântica, não é isso? Que é isso que você estuda com um pouco mais de foco, né? Olá, Edu, obrigada. Olá a todas as pesquisadoras que estão aqui junto comigo. Exatamente, né, Edu, a Adriana trouxe agora uma questão, né, de ocupação, né, de planejamento dessa ocupação, e aí a gente pode pensar que ao a gente ter cidades, ao gente ter aglomerados urbanos, a gente precisa ter acesso, né, a esses locais, e a forma que a gente tem acesso e que a gente escoa, tanto as nossas produções, a forma como os alimentos chegam até nós, a forma como a gente se desloca, ela tem um risco aí também para o ambiente como um todo. Então, o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa um pouco é da gente pensar que a existência de uma estrada, por exemplo, que é o foco aqui, que é a infraestrutura, né, de transporte que eu vou focar aqui, a existência de uma estrada, ela também afeta todo o meio que está em volta dela. Então, os impactos ambientais ocasionados pela existência de uma estrada, eles são múltiplos, desde a construção dessa estrada, né, que a gente elimina, a gente perde habitat para fauna, por exemplo, a gente elimina ambiente ali, desde a construção, mas a operação dessa rodovia, que é o que tu traz ali, o fluxo, né, a operação dessa rodovia, ela gera inúmeros impactos. A gente pode enumerar, por exemplo, a degradação ambiental, seja ela sonora, porque os carros, os caminhões estão passando, luminosa, os postes, né, nas vias, seja a poluição química, e o impacto que eu quero trazer aqui hoje, né, para a gente discutir um pouco, já lá no início da conversa a Nina trouxe que a gente está tratando aqui de uma área super, né, diversa, em termos de fauna e flora. Eu quero trazer aqui a questão dos atropelamentos de fauna, que é o que a gente pode dizer, assim, um impacto mais visível quando nós, humanos, nos deslocamos, a gente pode enxergar, né, animais atropelados, e se comover, inclusive, com isso, mas esse é um impacto que, às vezes, é subdimensionado, né, a gente não percebe como ele é grande e relevante para o que ele vai causar. Não é só o animal ali individual que tá sendo removido, mas a partir dessa remoção de animais, a gente pode estar causando aí um impacto em cascata, né, nas populações, nas comunidades de animais e no funcionamento do ecossistema como um todo. Então, eu queria trazer para a nossa conversa, na verdade, quando a gente pensa em acesso, a gente está falando aqui da região norte de São Paulo, a gente está falando de uma região litorânea, de uma região turística, né, que a gente tem um aporte aí de fluxo alto em algumas regiões do ano, e aí com isso a gente aumenta o fluxo e, obviamente, a gente vai aumentar esses impactos. Mas, focado no atropelamento, eu queria que a gente pensasse um pouco em quais são, que eu elenco assim, a gente tem algumas razões para a gente pensar em reduzir ou mitigar, poderia ser a palavra, esses atropelamentos de fauna. E aí eu vou pontuar algumas delas, né? Uma primeira razão seria uma questão de legislação. Para alguns locais, que nem a Lígia trouxe a questão das unidades de conservação, ou a gente pode pensar uma espécie ameaçada, por exemplo, se existe o atropelamento de uma anta, por exemplo, um animal importantíssimo para o funcionamento do ecossistema, né, da região que a gente está tratando, existe leis, né, que colocam que a gente tem que pensar em ações e formas da gente mitigar impactos para espécies ameaçadas, por exemplo. Então, uma razão poderia ser simplesmente a legislação que me obriga, em alguns casos, de eu mitigar o atropelamento de fauna. Isso poderia ser um ponto. Outra razão que eu queria pontuar aqui é que, pegando aí o exemplo da anta, por exemplo, eu posso querer reduzir os atropelamentos única e simplesmente porque, ao atropelar um animal de grande porte, eu posso causar um acidente grave, e esse acidente grave também matar pessoas.
Então, a gente tem uma razão que é agravos à saúde humana. Então, eu quero reduzir os atropelamentos porque eu também estou preocupada que as pessoas podem se envolver em acidentes, né? Um terceiro ponto, que eu posso trazer uma razão aqui, é uma questão econômica. Ao causar um acidente grave, se eu me envolvo num acidente de um animal de grande porte, no geral, e esse acidente, ele ocasiona, né, um acidente muito grave, isso envolve danos econômicos, tanto pessoais, mas também para a administradora daquela rodovia, seja ela uma concessão ou de uma administração pública, né? Isso pode envolver custos desde tirar os carros dali, porque eles estão, né, causaram um problema de trânsito, até custos, às vezes, hospitalares, demais custos. Então, a gente tem uma razão econômica também relacionada aos atropelamentos de fauna, e a última razão, que não é a menos importante, né, a gente tem uma razão de bem-estar animal e conservação da biodiversidade, porque eu posso dizer que eu, como bióloga ou como cidadã, eu não admito que nenhum animal morra atropelado, e é uma questão de bem-estar animal, ou eu posso dizer que eu não quero que muitos animais morram, porque eu estou tendo, sim, um efeito muito grande nas populações de animal e eu posso levar populações à extinção, por exemplo, porque eu estou eliminando muitos animais daquela população naquelas regiões. Então, se a gente pensar, né, nesse cenário, e a gente já tem estudos mostrando que morrem milhares a milhões de animais por ano nas estradas em São Paulo, no Brasil, isso é um problema generalizado. As estradas não selecionam animais, né, não são só os grandes animais que morrem. A gente está falando de Brasil, um país mega diverso, então a gente tem todos os grupos faunísticos, assim, anfíbios, répteis, aves, mamíferos sendo ameaçados pelo impacto de atropelamento. E aí, para concluir um pouco a minha fala nesse sentido, né, dos atropelamentos, o meu projeto dentro do USP Sustain, ele está sendo desenvolvido junto ao órgão ambiental do Estado de São Paulo, e a ideia dele é que a gente consiga identificar áreas prioritárias no Estado para indicar ações de mitigação. Hoje em dia já existem inúmeras ações que os responsáveis pela via podem executar para a gente reduzir esses problemas. Legal, Larissa. Não, isso é muito importante. Realmente, lá fora, né, tem muitas regiões onde isso é muito feito, né? Por exemplo, eu lembro uma vez eu fui lá para a Califórnia, lá em Yosemite, lá, né, um parque lá que tem, e lá é a preocupação com o urso, porque o que tem de atropelamento de urso por ano, e aí você chega lá, tem campanhas, tem números, tem uma coisa muito, muito importante, sim, sem dúvida, porque é o que você disse, tem um impacto para a biodiversidade, tem um impacto para o homem, né, para o ser humano, impacto econômico, enfim, é um problema gigantesco. Muito legal, gente, muito bom, nossa conversa até aqui está muito rica, né, com muita gente falando coisas interessantes, e tenho certeza que você que está nos acompanhando até aqui está gostando bastante, mas a gente ainda tem tempinho para uma última provocação que eu quero fazer para todas as nossas pesquisadoras aqui que estão com a gente do USP Sustain. Que basicamente é o seguinte, é claro que, obviamente eu sei que o projeto de vocês, a ciência, né, tem um ritmo todo especial, às vezes não é uma resposta tão rápida, às vezes precisa realmente engrossar o caldo, precisa maturar muita coisa, isso é normal, isso faz parte do jogo e é bom que seja assim, né, afinal de contas. Mas assim, eu queria, de repente, uma ou duas coisinhas de vocês, que é o seguinte, dentro do projeto de vocês, dentro do foco de vocês, se a gente fosse pensar, sei lá, em soluções, né, em políticas públicas, ou de repente em alguma ideia para alguma ONG poder seguir mais para frente, enfim, ou até realmente uma sacada, sei lá, pode ser uma coisa bem simples mesmo. O que vocês destacariam? O que seria interessante? Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, isso aqui, chegamos aqui, isso aqui, o que seria legal? O que seria, só para o nosso público ter um saborzinho aí do spoiler aí do projeto, dos projetos de vocês, por favor. Quem quer começar? Posso começar? Então vai, Nina, por favor. Então, eu acho que o que a gente pode trazer, né, como eu trouxe, que já foi dito, né, eu acho que quando esse imbricamento, assim, entre a academia e a sociedade geram muitos frutos, né, então é o caso de você conhecer o saber fazer das comunidades tradicionais
e ajudar dentro das políticas públicas que essas cadeias de valor sejam fortalecidas, para que, assim, essas populações possam continuar a viver dentro da floresta e serem valorizadas por viver dentro da floresta e não gerar um impacto, e essas populações, como guardiões da floresta, guardiões do território, que vão ajudar a manter os territórios sustentáveis, com conservação, com biodiversidade, vão ser nossos olheiros. Eu acho que cada pesquisador também tem esse papel de ser olheiro do território, vigiar o território. Então é isso que a gente está fazendo, é análise e avaliação de políticas públicas, como a Lígia, a Larissa, a Adriana e a Roberta também trouxeram, você conseguir saber para onde que o dinheiro da compensação ambiental está indo, se tem licenciamento ambiental ou não, por que o zoneamento econômico ecológico não levou em consideração as espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, que por lei deveriam estar protegidas e não estão sendo protegidas neste território de maior biodiversidade do mundo, por que a especulação imobiliária continua a crescer em territórios com espécies ameaçadas de extinção, com vulnerabilidade até de terrenos, que podem provocar mais catástrofes. Por exemplo, o próprio relatório do IPCC, há 2 anos atrás, já dizia que chuvas torrenciais vão cair nessa região, né? E assim como o mar vai subir também, né? Então assim, tem várias questões importantes, e acredito que os povos das águas, por exemplo, os caiçaras, os próprios quilombos, os povos indígenas que tem nessa região, eles têm muito a nos ensinar, né? Então nós precisamos fazer ponte entre os conhecimentos e também começar a refletir a epistemologia ambiental e a ecologia política para repensar alguns conceitos que a sociedade traz, como que precisa ser eficiente. Não, a gente precisa conseguir sobreviver, a gente está lutando pelo um bem-estar, né? Então, assim, a gente está lutando pela nossa sobrevivência e pela sobrevivência das outras espécies. Então, é muito mais profundo, né? Então, a gente conseguir atingir essa profundidade, e esse ambiente, o litoral norte, tem muito a nos ensinar, né? E as lutas dos povos, mais ainda. Então, são práticas contra-hegemônicas que perturbam a mentalidade administrativa e faz pensar em novas formas de soluções para os territórios locais desse ambiente, né? Então, essa seria a minha contribuição. Então, nossa, muito bom, Nina. Perfeito, muito bom, gostei bastante. Viu como a provocação deu certo. Quem mais, gente? Rapidinho aqui, nosso tempo está acabando aqui, mas dá para cada uma falar um pouquinho. Eu acho que essa coisa obviamente quase todo mundo falou sobre isso, né? Acho que essa questão de realmente empacotar tudo isso dentro de políticas públicas, né? De uma forma consolidada, né? De uma forma com a participação social, enfim, eu acho que é o grande caminho, né? Para amarrar tudo dentro, no nosso caso, aqui no nosso contexto aqui do Litoral Norte. Não sei se vocês concordam, né? Oi, Edu, posso acrescentar uma claro, questão aí que vem ao encontro disso que a Nina falou, que como tu disse, assim, que nem, do meu ponto de vista, essas políticas públicas, a gente precisa cada vez mais construí-las de forma participativa e colaborativa. E é um pouco disso, por exemplo, que meu projeto tenta, assim, a gente pensar no planejamento das infraestruturas viárias, de como que os impactos vão ser avaliados, mas a gente pensar nesses novos regramentos de política pública, trazendo todos os atores para dentro de uma mesma mesa, assim. Então, a gente vai falar com as concessionárias, trazer os responsáveis públicos, trazer o Ministério Público, trazer os órgãos fiscalizadores, reguladores e os pesquisadores, e aí fazer uma discussão conjunta para a gente poder avançar. Então, minha mensagem aqui é que a gente pense cada vez mais em abordagens transdisciplinares e participativas de construção desses tipos de política. Ah, legal, Larissa. Não, muito bom, muito bem pontuado também. Alguém mais, gente, quer? Eu acho que é nisso que se rebate, né, a construção também na USP, porque o meu pós-doc também trabalha com as reservas ecológicas na USP, e a ideia é bem o que a Larissa pontua, a ideia de que você tem que trazer não só
a comunidade acadêmica, mas também quem mora de fora da comunidade para a USP, né? Então, eu acho que nessa lógica o programa USP Sustain, ele prima por isso, com publicizar o que a gente está produzindo para fora, né, do âmbito acadêmico, porque por mais que a gente esteja em 2023 e para a gente isso seja uma realidade, não é muito... há uma dificuldade grande em publicizar os nossos estudos, né? Então, acho que isso é bastante interessante, mostrar que existem reservas dentro da USP, mostrar que a USP também tem uma questão ambiental importante, como que ela atua nisso para a comunidade, né? De todos os campi, né, da faculdade. Interessante, Adriana. Muito bem, muito obrigado. Bom, gente, então, Oi, Eduardo. Oi, pode falar, Lígia. Desculpa. Pode falar. Só para dar uma complementada aqui, trazendo um pouco do que eu trouxe de contribuição para o debate, né, e focalizando a minha pesquisa atual aqui no USP Sustain, destacando então que, como eu mencionei, né, as UCs, tanto no litoral norte quanto em todo o estado de São Paulo, no Brasil, elas são muito valorizadas pela sociedade e elas podem ter um papel na mitigação de futuros desastres, por exemplo. E voltando um pouco ao assunto da compensação, deixar aqui bem claro, né, e divulgar que, segundo a legislação, esse recurso ele pode ser usado nessas unidades para regularização fundiária, demarcação de terras, para elaboração, revisão, implantação do plano de manejo, para aquisição de bens e serviços, para a gestão dessa OC, o que inclui também o seu entorno, que é o que a gente chama de zona de amortecimento, estudos para a criação de novas UCs, entre outras destinações. Então, essa compensação, né, esse recurso da compensação, ele pode ser usado para fortalecer a gestão das UCs que já existem, também para a criação de novas unidades, expansão das unidades que já existem, e para regularização fundiária em áreas ocupadas, por exemplo, dentro de limites dessas unidades. E é importante destacar, acho que vai muito com o que a Larissa e a Nina já mencionaram também, que o SNUC, ele assegura que as populações locais, elas podem e elas devem ter uma participação efetiva e ativa na criação, na implantação e na gestão dessas áreas protegidas. Então, todos aqueles que são afetados por empreendimentos ou que são beneficiados por essas unidades, elas podem se mobilizar e pressionar o poder público para que esses recursos de compensação oriundos de projetos no litoral norte, eles sejam destinados exclusivamente para vocês na região, por exemplo. Legal, Lígia. Não, sem dúvida. Isso é muito importante o que a Lígia está falando, gente. A gente tem que, como sociedade, né, saber onde a gente pode atuar, como atuar, pressionar os governantes, mesmo ter essa interação com a academia, com o setor privado, muitas vezes, né? Isso é muito importante em qualquer área, obviamente, e no litoral norte isso fica mais evidente ainda mais depois de tudo que aconteceu lá no Carnaval. Roberta, você quer dar uma última palavrinha, não, por favor? Sim, uma reflexão final. Eu estou muito feliz que a gente está fechando, né, o episódio falando da importância da participação social nas decisões e dessa aproximação da ciência, né, a todas as decisões políticas e da nossa sociedade. Eu queria só fechar, assim, dizendo que, como você provocou, né, como que a gente pode trazer soluções. Então, a ideia do nosso projeto é justamente que os longos monitoramentos que são feitos ao longo da execução, né, implantação e operação desses empreendimentos, eles geram muita informação. Então, a nossa ideia é saber como usar essa informação para gerar realmente soluções que avaliem se as medidas que estão sendo colocadas, elas estão realmente reduzindo, prevenindo e compensando impactos ambientais. Então, a gente olhar para criar um processo de avaliação para olhar antes que a tragédia aconteça, a gente já saiba, olha, ali vai ter um problema, né? Então, realmente, esse processo anterior de acompanhamento é fundamental. E aí eu fecho, né, a minha fala dizendo que a legislação ela deve ser para todos e não apenas para quem consegue pagar por um processo. Isso é muito importante, né? Então, que esse tipo de avaliação, planejamento e cuidado, ele seja feito para realmente todos e todas, e não apenas para quem tem condições financeiras de ter uma casa, uma habitação num local melhor, né? Então, eu queria só fechar com essa reflexão. Muito obrigada. Obrigado você, Roberta. Obrigado para todo mundo.
Foi muito legal, uma conversa realmente muito rica, né? Muito cheia de soluções interessantes, né? Que podem ser aplicadas no dia a dia de todo mundo. Então, gente, você que, como eu, gostou bastante desse nosso podcast, né? O USP Sustain em Debate, espalhem por aí, divulguem, espalhem para os amigos, divulguem para todo mundo, porque, novamente, a gente vai estar com outras edições aí, com outros temas também tão relevantes quanto a esse. Então, até a próxima, tudo de bom, fique bem, tchau.